Olá, filoamigos, olá, estudantes do Centro de Ensino Médio 414, alunos do professor Everton Moraes. Eu sou o Denis Falcão, vocês já devem estar acostumados com o meu rosto. Bom, como prometido, hoje eu vim falar de Kant. Mais precisamente da resposta ao que é esclarecimento, que é um texto bastante importante para você que vai fazer o vestibular. Então, antes de tudo, hoje eu não vou trabalhar com slides com vocês. Então, por favor, pausem o vídeo aqui e leiam o texto, a resposta ao que é esclarecimento, que vai estar aqui na descrição. Depois voltem e acompanhem comigo essa linda dissertação de uma aluna chamada Ailane Souza, que vai nos ajudar a desenvolver um pensamento crítico a respeito do que é o esclarecimento e o que é Kant, tá bom? Então vão lá, leiam o texto e depois voltem aqui, ok? Também terá uma pergunta juntamente com o texto, no final do texto, nas descrições, que vocês vão ter que responder para mim, tá bom? Então vamos lá para essa aventura. Bom, depois que vocês leram o texto, a resposta ao que é esclarecimento, eu convido vocês a lerem comigo essa dissertação. Bom, filosofia é o desconforto de outrora até agora. O conforto ao homem muito o compraz. Assim deixa claro Kant em O que é esclarecimento, de 1784. Sendo a preguiça e a covardia responsável por tal incapacidade de tomar e executar decisões. Então é um problema que desde os tempos de outrora o povo quer se servir da sandice. E porque o Estado o auxilia a permanecer em uma condição de submissão e alienação. É um grande poder que, por vezes, apenas finge fomentar a liberdade, apenas enquanto lhes for favorável. E temos essa importante pedra no sapato, a filosofia, para arrancar o véu daquilo que é escondido por uma elite. Bem, como as necessidades mudam de acordo com o tempo e os anseios são outros, vêm novos conflitos ao homem. E o homem é fruto do seu tempo. Essa citação é de Mark Bloch. A filosofia há de existir e criticar enquanto houver um homem. Ela é um meio para a resolução e compreensão da realidade. Bom, o texto, O que é esclarecimento, de Immanuel Kant, trata exatamente dessa saída da menoridade. O que é a menoridade? A menoridade é estar sobre a tutela de alguém. Está sobre o pensamento de alguém. E a filosofia vai te buscar, vai te resgatar para pensar com você, para te fazer pensar sozinho, para te fazer criticar. Então, a importância de sair. Quando você lê menoridade, você lê sair. Sair da menoridade, sair da tutela, sair de tudo que abarca e tudo que nos faz pensar coisas como ser inferior a algo, como ser incapaz de algo. A filosofia busca dentro de você a sua capacidade. E é dentro desse texto que a gente vai embarcar a partir de agora. O rompimento ao favorável se faz necessário e urgente nesses tempos. Os tempos atuais, ou os tempos antigos, como na época de Kant. Todavia é um trabalho árduo e rebarbativo. Os homens andam como que robôs, a vivenciar e esperar o sistemático no seu conforto. Uma perspectiva que aquilo há de ser bom, e o pior se disfarça como algo benéfico para si. E investe a moral. E nisso aceitam tudo que é imposto, deixando a ignorância, vamos lá, superficialidade cada vez mais desejável. Que como se passa no conto machadiano, Teoria do Medalhão, aqui a nossa querida Ailane usa de todo o seu arcabouço literal para falar da Teoria do Medalhão, que é de Machado de Assis, então eu convido vocês também a estarem lendo, a estarem procurando o PDF. Todas as obras de Machado de Assis, de Machado de Assis, estão na internet, então leiam, que também pode trazer algo de filosófico para a gente. Bom, mas o que acontece nessa teoria do Machado da teoria do medalhão de Machado de Assis? O pai aconselha seu filho a ser como um medalhão, ou seja, brilhar sem compromisso com a verdade, ser superficial, que não tenha ideias, evitando a solidão, pois essa é geradora de ideias, e mantendo-se sempre ocupado e sistemático, cheio de manifestações e falas que agradem o outro, tudo para mostrar em todas as esferas externas que é, mas no fim é parecer ser, em vez de ser. Isso para ele é difícil, porque não se aprofunda em nada. Bom, o texto que vocês leram de Kant nos mostra essa capacidade que a gente tem de aparecer ou de parecer ser.
e não ser de verdade. Então, a importância de sair da tutela. O que é tutela, de fato? Tutela é esse sentimento que nos abarca para dentro de uma realidade que nos incomoda e que a gente não sai dela de jeito nenhum. Como, por exemplo, não pensar criticamente sobre tudo aquilo que acontece em nossas vidas. É preciso criticar sempre. Essa é a principal ferramenta do filósofo. Criticar. Criticar tudo. A forma como a TV age, a forma como aquilo está acontecendo, a forma como o professor dá aula. Critique. E vá longe. A filosofia é antagônica a toda ideia que foge da verdade. Não há fingimentos nem preocupações com ideias fúteis, pois ela é o conhecimento por excelência, como afirma Aristóteles em Ética Nicômaco. Ética Nicômaco é um trabalho de Aristóteles. Aristóteles, eu acredito que vocês já devem ter visto no primeiro ano do ensino médio, mas é uma obra bastante importante e que eu vou colocar também aqui na descrição para vocês. Bom, consoante ao pensamento de David Hume, que ao falar sobre a delicadeza do gosto, porque o homem tem a capacidade de abstrair o que se deriva da obra, ou seja, conhecer, mas seu gosto deve estar refinado. Refine seu gosto. Refine com a criticidade, com a capacidade crítica. Saia da tutela imediatamente. É necessário se refinar, já que a sabedoria contém esse compromisso com a verdade. Embora difícil de alcançar essa agudeza, o homem sabe há de buscar o conhecimento, e seria louvável que o Estado investisse para que todos usufruam do mesmo. Seja a capacidade de consumir obras nomeadas como clássicas, essas que sempre estão a falar algo novo, pois são atemporais, ao invés de manuais, retomando a teoria do medalhão, em que seu pai sugere ao filho ler manuais e a retórica, e que pense somente o que só já foi pensado. Ou seja, quando você pensa com a cabeça de outra pessoa, ou quando você pensa com o Estado, aquilo que só já foi pensado, aquilo que já foi pensado, você não foge da caixinha, você não sai dessa sua prisão interior. Você precisa pensar longe, você precisa sair da tutela. E é esse compromisso que Kant tem no positivismo. Eu espero que o professor Everton explique o positivismo para vocês, porque é muito importante essa saída emergencial, essa tutela que tanto desagrada às pessoas, aos professores. Então, pensem nisso. Pensem em uma vida crítica, mas uma vida que te faça pensar. Eu convido vocês a lerem mais uma vez o texto de Kant e trabalhem com o professor Everton sobre isso. Bom, na época atual é difícil desfrutar do que tem qualidade e é tão fácil consumir o que o outro tem, porque um dos meios facilitadores são as redes sociais. Bom, as redes sociais muito nos prendem. Quando você vê uma pessoa altamente linda no Instagram, por trás de filtros, por trás de uma realidade que ela mesma inventou, você se sente incomodado? É preciso criticar tudo isso. É preciso sair dessa realidade, é preciso ver por trás da realidade. O que de fato acontece na vida daquela pessoa, o que de fato acontece na sua vida que você não mostra e que as pessoas veem. É preciso analisar com criticidade tudo isso. É preciso olhar sem a necessidade de uma tutela, sem comentários, sem nada. Olhe através da sua capacidade crítica. E como desenvolver a capacidade crítica? Estudando filosofia, lendo Kant, lendo Hume, criticando. E eu convido vocês para tudo isso dentro dessas aulas, tá bom? Bom, vamos para a conclusão da querida Ailane, que nos ajudou nessa aula. Diante do exposto, leiam mais uma vez Kant. Leiam a resposta grega, que é esclarecimento. É necessário dar ao homem esse conceito de liberdade, a qual se atrelha a responsabilidade, em que ele possa tomar para si e criar, aperfeiçoar e agir. Não apenas repetir, que tenha ciência de que o Estado há de fazer, que por vezes é só voltado para a rentabilidade,
com ações desumanas e sendo um agente só lucrativo em benefício da economia do país, desvalorizando o homem, o indivíduo, fazendo que não se desenvolva de forma integral, assim como é a subjetividade de todo o ser. Por conta do Estado, ela fica limitada a ser o que é e colocar em prática o que se deriva dela. Então, é importante a valorização dos docentes, principalmente dos das áreas de humanas, porquanto esses auxiliam na ampliação e tomada de consciência dos educandos. Os educandos são você, e os educadores somos nós. É nosso papel fazer com que vocês pensem criticamente, e as humanidades devem ser defendidas porque elas agem em cima disso. Os professores promovem debates em sala de aula, fazendo parte da sociedade, seja como sociólogo em campo, até mesmo na política, tentando sanar as malezas dessa sociedade. Por isso, a filosofia é um agente eminente ao falar de emancipação. Precisamos tomar conta da sociedade. Eu não estou falando de criticar tudo, de como tudo é feito, mas eu estou falando aqui de sairmos da tutela de tudo que nos cerca, de olharmos com outros horizontes, com outros olhares. E eu tenho certeza que o professor Everton tem essa capacidade, e eu espero ter trago essa capacidade crítica para dentro de vocês. Como agir criticamente? Estude filosofia, estude sociologia, português, matemática também é fundamental, mas principalmente, olhe para o social, olhe para a sociedade com um olhar novo e tente agir criticamente. Foi um prazer estar com vocês. E vejamos o que acontece a partir de agora.